Na aula passada, você conheceu as características dos textos dionisíacos e apolíneos. Nesta aula, então, você aprenderá algumas das melhores técnicas de SEO com copywriting. Bom, como visto até aqui, o termo copywriting faz referência a um conjunto de técnicas focadas em escrever conteúdos relevantes, capazes de influenciar a decisão de compra dos usuários. Assim sendo, ao utilizar as estratégias de redação apresentadas nesta aula, você conseguirá aumentar a sua visibilidade no Google, melhorar a percepção da sua marca por parte dos usuários, ampliar o seu volume de leads, assim como aumentar significativamente o volume de clientes do seu negócio. Bom, para isso, então, é necessário escrever, mas não apenas escrever como você está acostumado a fazer no dia a dia. É preciso saber escrever para a internet. Para tanto, é indispensável, como vimos anteriormente, que você saiba exatamente quem é o seu público, quais são as necessidades dele e de que maneira o seu negócio é capaz de satisfazê-las. Assim, depois que essa estrutura basilar estiver bem definida, é necessário aprender e colocar em prática técnicas de copywriting e SEO copywriting, pois para chegar até o usuário que deseja alcançar, sua marca precisa passar pelo filtro do Google. Pois bem, com o passar do tempo, o copywriting adquiriu uma importância enorme no marketing de conteúdo e vem se mostrando como uma das estratégias mais eficazes dentro do marketing digital. Para exemplificar, sabe aquele post num blog que você leu recentemente e que te atraiu do começo ao fim e ainda te deixou mais interessado no assunto abordado? Pois bem, é bem provável que ele tenha sido construído com algumas das melhores técnicas de copywriting que você inclusive verá mais à frente. Mas antes disso, o que vem a ser o SEO copywriting? Bom, esta técnica vem ganhando cada vez mais espaço na redação publicitária e consiste no desenvolvimento de textos capazes de atrair os usuários que fazem parte do seu público-alvo, mas também os robôs do Google, responsáveis por ranquear os conteúdos relevantes na rede de pesquisa. Assim sendo, para te ajudar a criar um conteúdo relevante e capaz de unir o que há de melhor nessas duas técnicas de redação, separei algumas dicas práticas para você começar a testar hoje mesmo. Chame a atenção com o título. Muito bem, as chamadas são essenciais para aumentar o seu número de leituras, cliques, compartilhamentos e, claro, vendas. Então, como é possível deixar seus títulos mais atraentes nos mecanismos de busca da internet? Bom, segundo estudos recentes realizados pelo BuzzSumo, para criar boas manchetes, você deve incluir um número no título, pois chamadas com esse tipo de dado tendem a receber mais cliques. Inclusive, segundo a pesquisa, a maior taxa de engajamento veio de conteúdos que continham os números 5, 7, 10 e 15. Como, por exemplo, 5 dicas matadoras para escrever melhor, ou então 7 passos para tirar o seu negócio do papel. Bom, além disso, a pesquisa identificou que textos com 12 a 18 palavras no título recebem mais cliques do que os outros. Ademais, entre as melhores frases para começar um título estão X maneiras de fazer algo, X motivos para determinada coisa e X estratégias para alcançar algo. Muito bem, continuando. A dica número 2 diz o seguinte: elabore uma introdução convincente. Pois bem, segundo os especialistas de redação publicitária, cerca de 80% das pessoas lerão o seu título, mas somente 20% vão ler o restante do seu conteúdo. Assim, é importante criar um título atraente para gerar cliques, mas o trabalho não termina por aí. Afinal, você precisa prender o leitor de preferência a partir das primeiras palavras do seu texto. Ou seja, a introdução do seu conteúdo deve envolver os leitores de maneira a garantir que eles não saiam da sua página e concluam a leitura do texto. Para tanto, se a introdução for vaga, incerta, mal escrita ou muito longa, você provavelmente perderá uma boa porcentagem de leitores que clicaram no seu artigo. Muito bem, mas como escrever uma introdução irresistível? Bom, os maiores especialistas da área indicam o método CPV: concordar, prometer e visualizar. Pois bem, inicialmente você deve começar o seu texto fazendo com que o leitor concorde com o que você está dizendo. E uma boa maneira de colocar isso em prática é fazendo uma pergunta. Quer ver um exemplo na prática? Em um artigo que eu escrevi para dar dicas sobre a criação de um plano de marketing, eu começo a introdução do texto fazendo o seguinte questionamento: você está procurando sobre plano de marketing para o seu evento? Veja então que a pergunta permite que o leitor responda sim ou não, o que possibilita uma identificação muito maior com o assunto. Muito bem. Uma vez que o seu leitor tenha concordado com você, o próximo passo é fazer uma promessa a ele,
para mostrar que a leitura do seu texto vale a pena. Ademais, ao final do texto, ele precisa visualizar claramente que de fato aprendeu aquilo que lhe foi prometido lá no início. Assim, para exemplificar, no segundo parágrafo deste artigo sobre LinkedIn, o leitor tem a promessa de que receberá 5 dicas para dar um upgrade no seu perfil dentro dessa rede social. Bom, e por falar em parágrafos, aproveito a oportunidade para deixar outra dica importantíssima. Frases curtas são mais fáceis de ler e não assustam os usuários que estão acessando o seu blog a partir de um dispositivo móvel. Assim, veja que os blocos textuais dividem o texto de maneira harmônica, a partir de parágrafos com até 4 linhas. E por falar em divisão, crie subtítulos atraentes. A próxima dica é super simples, mas importantíssima, pois os subtítulos organizam o texto em seções, dão uma prévia sobre o que vem a seguir e aumentam as chances dos leitores continuarem na sua página, o que acaba por melhorar o seu ranqueamento. Neste artigo, por exemplo, sobre o WhatsApp Marketing, os subtítulos já são as dicas em si e trazem um elemento muito bacana de persuasão, isto é, o verbo no imperativo. Veja só, aproveite, utilize, cause e crie. Esse, então, é um ótimo recurso para você colocar em prática e melhorar ainda mais a persuasão dos seus textos. Muito bem, mas continuando as nossas dicas. Outro recurso bacana de SEO Copywriting são as frases de declive, isto é, expressões curtas que forçam, entre aspas, o leitor a ler a próxima linha para obter mais informações sobre o contexto do que se quer dizer. Para ficar mais claro, alguns exemplos são: veja o que você precisa saber, : quer saber como? Veja isso, : você nunca vai acreditar nisso, reticências, ou então, você está prestes a aprender algo incrível, também com o uso de reticências. Essa técnica é muito usada para aumentar o tempo na página e a taxa de engajamento, pois faz com que o usuário leia mais uma frase, depois outra e assim por diante, até que ele role pelo seu artigo como se estivesse em um verdadeiro declive. Bacana, né? Bom, continuando. Será que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Muito bem. Outra dica essencial é selecionar muito bem as imagens que farão parte do seu artigo, inclusive optando por fotos próprias ou de bancos de imagens, pois ao utilizar uma imagem que já está em veiculação no Google, seu ranqueamento pode ser prejudicado. Agora, a dica de ouro é dar um nome adequado ao seu arquivo, assim como escolher um bom título e um texto alternativo para as suas imagens. Não sabe do que eu estou falando? Veja mais detalhes a seguir. Bom, acessando o artigo sobre o WhatsApp Marketing, a partir do admin do blog, temos aqui a parte de inserção de mídias, certo? Ao selecionar, então, uma das imagens anexadas ao post, temos aqui ao lado algumas opções que merecem atenção. Entre elas, podemos citar o texto alternativo, o título, a legenda e a descrição. Bom, como você pode ver, o título da imagem, WhatsApp Business, já traz as palavras-chave do título do artigo, e isso é excelente para o seu ranqueamento. Além disso, o título também fará parte da URL da imagem, logo, ele precisa ser coerente com o que está sendo exibido. Pois bem, o texto alternativo tem como função descrever os elementos visuais da imagem e dizer para o Google e para os usuários que utilizam leitores de tela o que está sendo exibido. Diante disso, então, é preciso escrever seu texto alternativo para os usuários humanos e não para o motor de busca, manter uma média de 4 a 8 termos para descrever a imagem, evitar uma sobrecarga de palavras-chave, afinal, o Google sabe identificar esse tipo de coisa e pode classificar seu conteúdo como spam. E, por fim, ser simples e sucinto. Dito isso, vamos inserir o seguinte texto alternativo para esta imagem: QR Code de login do WhatsApp Web. Certo. Agora então falemos sobre as legendas. Bom, elas devem dialogar diretamente com o assunto do texto e, para otimizar o seu post, devem acrescentar informações relevantes. Pois bem, como no trecho em que a imagem aparece, estamos falando sobre a facilidade que o WhatsApp Web oferece, podemos criar então a seguinte legenda para atrair o leitor: o WhatsApp Web facilita o seu dia a dia. Por fim, na descrição, vamos trabalhar com as seguintes palavras-chave: o WhatsApp Web como estratégia de marketing. Pronto! Agora então é só colocar essas estratégias de SEO Copywriting em prática e ver seus artigos mais bem ranqueados, com uma maior taxa de engajamento e um menor índice de rejeição. Muito bem! Fechamos nossa aula por aqui e na próxima
você vai conferir dicas de copywriting para e-mail marketing e redes sociais.